Você já deve ter visto aqueles vídeos que dizem não fale tal coisa em inglês. Eu particularmente não costumo gostar muito dessa abordagem, porque geralmente as palavras trazidas nesses vídeos são perfeitamente compreensíveis. Se a gente utilizar elas numa conversa, num diálogo, a gente se faz entender, ainda que às vezes elas sejam um pouquinho mais formais ou menos comuns. Hoje não. Hoje eu trouxe umas palavras que parecem muito com outras que nós temos no português, mas que não são, que tem uma tradução que pode nos enganar de vez em quando. São as chamadas falsas cognatas. São palavras que se parecem muito com outra coisa, com outro termo em outro idioma, mas que têm uma tradução às vezes completamente diferente. Eu tenho a minha listinha aqui que eu vou consultando, mas a primeira delas é uma palavra com a qual todos nós já nos deparamos, principalmente quando a gente está chegando cheio de confiança em algum restaurante e a gente vê a plaquinha escrito push. Aí a gente vai lá, a gente puxa e nada acontece, a porta não cede. Isso porque push, na verdade, quer dizer empurre, empurrar no inglês. Então, ela é a primeira da nossa lista. Push, empurrar. E daí, se nós quisermos dizer puxar, o verbo a ser utilizado é pull. Vou deixar ambas aqui na tela. Push, empurrar, pull, puxar. O segundo caso da nossa lista é a palavra parents, que se parece muito com parentes e não deixa de ser, mas é um pouco mais específico. Isso porque em inglês parents são os pais, então o pai e a mãe, parents. Se nós quisermos falar de parentes de uma forma um pouco mais ampla, um pouco menos específica, a gente pode utilizar o termo relatives. Então, parents, pais, relatives, parentes, familiares, aí sim. Em seguida, nós temos o termo actually, que se parece muito com atualmente, mas na verdade é na verdade. Então, normalmente, quando a gente escuta actually, a ideia é na verdade, na realidade, o fato é. Já se nós quisermos falar do presente, atualmente, no momento, a gente tem duas opções, que são currently ou então nowadays. Atualmente ou hoje em dia. Então, actually, na verdade, na realidade, e currently ou nowadays, hoje em dia, no presente momento, atualmente. As próximas são um parzinho particularmente confuso. Nós temos pretend, que parece muito com pretender, mas na realidade é fingir alguma coisa. Pretend. E se nós quisermos falar em pretender, em ter alguma intenção, a gente pode então utilizar intend. Então, pretend, fingir, intend, ter a intenção, pretender fazer alguma coisa. A próxima é outro verbo, o verbo realize. Realize se parece muito com realizar, mas na verdade é perceber, ter uma percepção, cair a ficha de alguma coisa. Então, realize não é realizar, mas sim perceber, compreender alguma coisa. Se nós quisermos falar em realizar, a depender da situação, a gente pode utilizar o verbo accomplish, conquistar, realizar um sonho, conquistar um objetivo. Então, basicamente, realize, perceber alguma coisa, cair a ficha de alguma coisa, e accomplish, realizar, conquistar, a depender da situação. Na sequência, temos ainda outro verbo, que é o verbo notice. Apesar de se parecer com notícia, ele na verdade é notar, geralmente por alguma sutileza, algum detalhe. Então, notice, notar. Se a gente quiser dizer notícia, aí é aquela que volta e meia a gente vê em canais de TV, news. E sempre com o S ao final. Então, notice, notar, news, notícia, notícias. O próximo item é um falso cognato a ver com comida, já que quando a gente fala em pasta, apesar de a escrita e o som serem parecidos com pasta ou algo assim, a gente está querendo, na verdade, falar sobre massa. Então, pasta é massa, e se a gente quiser falar de uma pasta onde a gente guarda documentos, enfim, a gente pode utilizar folder, e se a gente quiser falar, por exemplo, da pasta de dente, aí a gente pode utilizar toothpaste. Então, basicamente, pasta é massa, e então as outras tipos de pasta daí são ou folder ou toothpaste, a depender da situação, a depender do contexto. A próxima é lunch, que apesar de se parecer muito com lanche, na verdade é almoço.
Então, sempre que falarmos lunch, a gente está se referindo ao almoço. E se a gente quiser falar de lanche, aí sim, a gente pode utilizar o termo snack. Então, lunch, almoço, snack, lanche. Em seguida, temos fabric, que apesar de se parecer muito com fábrica, é, na verdade, tecido. Fabric, tecido. E se nós quisermos falar fábrica, aí a gente pode optar por factory. Então, fabric, tecido, factory, fábrica. Na linha das roupas, temos costume, que é escrito igual a costume no português, mas na verdade é uma fantasia. Então, costume, por exemplo, uma festa fantasia, it's a costume party. Já para falar do costume, do hábito, a gente vai por esse caminho, habit. Então, costume, fantasia, habit, hábito. Mas habit não é coelho. Na verdade, aqui a gente entra num outro pormenor do inglês, que é o som do H e o som do R. O H tem o som do nosso R no português. Tem o som, por exemplo, de restaurante. Então, ao falar habit, a escrita com H significa hábito, costume. Já o coelho, então, ele é escrito dessa forma que está aqui na tela e é pronunciado um pouquinho diferente, como se fosse um R caipira. Então, olha só, rabbit, rabbit, habit. Temos essa pequena diferença que muitas vezes é significativa na compreensão de alguma palavra em inglês. O último parzinho, o último falso cognato que a gente vai ver hoje é a palavra exquisite. Exquisite, que parece com o esquisito, mas na verdade é algo positivo no inglês. Sempre que a gente utiliza ela, a gente quer dizer que algo é requintado, é refinado, é diferente sim, mas de uma forma legal, de uma forma elegante, geralmente para comida ou decoração. Então, exquisite, requintado, refinado, belo. E já se a gente quiser falar de esquisito, de estranho, a gente tem duas opções. Strange, mais parecida com o português, ou então weird, weird, estranho. Basicamente, exquisite, requintado, weird or strange, estranho. Então, os falsos cognatos, que às vezes são até apelidados de false friends, falsos amigos, porque eles parecem uma coisa e na verdade não são, exigem que a gente os utilize, que a gente os veja em filmes, em textos, aplicados no dia a dia, para a gente lembrar. Às vezes, um bom primeiro passo é a gente já lembrar de tomar certos cuidados. Então, vamos supor que a gente veja a palavra actually. Um bom primeiro passo é lembrar, opa, essa é uma daquelas palavras que não são o que parecem. Mesmo que num primeiro momento a gente não lembre a sua tradução, a gente já evita utilizá-la de uma forma que não é correta ou que não é tão comum. Me conta aqui nos comentários, você já passou por alguma situação que envolveu não compreender muito bem o sentido de alguma frase por causa de algum dos false cognates? E também aproveita para deixar mais algum parzinho, mais algum termo que você se lembre que geralmente gera confusão de um idioma para o outro. Thank you, espero que goste do vídeo e lembre de compartilhar com quem também está nessa jornada de aprender inglês, de estudar um segundo idioma, porque é um conteúdo importante e eu selecionei alguns que a gente costuma ver com alguma frequência.